Um bom treinador tem um esquema para cada adversário. Amigo e amiga botafoguense, muito boa tarde a todos. Está começando mais um vídeo do canal Botafogo de Pai para Filho. Primeiramente, peço que vocês se inscrevam no canal, marquem as notificações e dê o seu like. É muito importante para nós. E que compartilhe esse vídeo com suas comunidades botafoguenses. O treinador Arthur Jorge, desde que ele começou a comandar o Botafogo, ele está usando o mesmo esquema que ele usava no Braga. Na nossa opinião, o treinador tem que usar um esquema para cada adversário. O treinador tem que usar o esquema em que os jogadores possam acompanhar. O esquema é feito de acordo com os jogadores. E não é isso que está acontecendo no Botafogo. O Botafogo, ele não tem uma defesa sólida para jogar com 4 atacantes. O time fica todo desguarnecido, porque o ataque não marca. Consequentemente, vai sobrar para o meio de campo. O meio de campo também não consegue marcar, sobra tudo na defesa. Nós não temos uma defesa qualificada. Pelo contrário, a nossa defesa é muito fraca. Então, toda hora o Botafogo está sofrendo perigo de gol. Já foram 3 partidas e ele conta com o mesmo esquema. Eu acho que ele já devia ter notado que esse esquema, pelo menos por enquanto, ele não serve para o Botafogo. O Botafogo tem que se armar com uma proteção na defesa, com um meio de campo com 3 homens e na frente com 2 jogadores. O Botafogo, primeiro, ele tem que se proteger para não tomar gols, depois para fazê-los. Um bom time, ele começa com uma defesa sólida. Isso não está acontecendo no Botafogo. Primeiramente, porque os jogadores que estão lá na defesa não são qualificados. A reposição da zaga do Botafogo foi muito mal feita. E eu acho que o nosso treinador tem jogadores para mudar. Ele, pelo menos, deveria tentar Pablo, Luiz Segovia, alguns jogadores que estão na reserva, porque a defesa não está boa. Laterais nós também não temos, mas até a janela do meio do ano nós vamos ter que seguir com isso. Não tem jeito. Amanhã termina a janela, então nós não podemos fazer mais nada. Mas é imprescindível, que o Botafogo jogue com uma proteção na zaga. E Botafogo tem que ter um armador. Ninguém está armando o jogo. O Botafogo está vivendo de chutões, a começar pelo Gatito e pelos zagueiros. Esse é o jogo do Botafogo, é chutão para frente. A bola não passa pelo meio de campo. Isso não é esquema que se use. E no ataque, nós estamos desvalorizando a posição de cada jogador. Porque quando a gente enche de atacantes, um fica tão perto do outro que não consegue nem realizar suas jogadas. Vocês podem notar que é o caso do nosso melhor jogador, até um tempo atrás, que continua sendo, mas caiu de produção, que é o Júnior Santos. Júnior Santos não fica quase na direita, ele vai para o meio, ele tenta na esquerda. Por quê? Porque está caindo todo mundo pela direita. Antigamente, o Botafogo jogava com Vitor Sá, ele protegia o lado esquerdo. Por isso que a gente não notava tanto, nem as falhas do Marçal, nem a do Hugo. Mas sem o Vitor Sá, nós não temos ninguém para proteger a ala esquerda. Então, o que acontece?
o time fica muito fraco por ali. Eu acho que já chegou o tempo de Arthur Jorge começar a pensar num esquema que se adapte aos jogadores do Botafogo. Isso é o mais importante. Não é porque ele jogava assim no Braga, e talvez tenha dado certo ou não, é porque que ele tenha que trazer esse esquema para cá. O Botafogo não comporta esse esquema por enquanto. Até o time se organizar, ter uma estrutura sólida, nós temos que nos precaver, sabe, para não tomarmos gol. Eu vou dar a ideia para vocês. No jogo de ontem, ele começou com os 4 atacantes. No segundo tempo, o Botafogo estava ganhando, ele tirou todos, não deixou ninguém na frente. O Botafogo não tinha escape, não tinha contra-ataque, não tinha nada. O que aconteceu? O Atlético Goianiense veio para frente, veio para cima do Botafogo e pressionou durante 15, 20 minutos. Foi aonde Gatito apareceu. Isso não pode acontecer. Você não pode chamar o adversário para o seu campo. Isso aí é uma coisa assim tão natural no futebol. É por isso que um time pequeno, quando ele joga todo na defesa contra um time grande, ele acaba tomando gol. Porque ninguém aguenta ficar 90 minutos só se defendendo, só se defendendo. Foi isso que aconteceu nos 15, 20 minutos finais ontem. Então, ele está sendo 8 ou 80. Não pode acontecer isso. Ele tem que mudar seu esquema já para o jogo com Juventude. Ele tem que equilibrar o time. O time do Botafogo não está equilibrado. Nós não podemos jogar com 4 atacantes. Eu espero que ele tenha visto isso e eu espero que, pelas atuações que já teve, que ele dê uma chance para o Pablo, porque o Halter, ele falha em todos os jogos. O Bastos também não nos dá nenhuma segurança. Ele tem que tentar o Luiz Segovia. Nós, na parte que está ruim, nós temos que mudar. O Botafogo tem que mudar. O meio de campo, nós não temos um armador. Nenhum. Todos eles tocam a bola para o lado, se defendem e não criam nada. E o ataque, nós não temos nenhuma jogada ensaiada. Botafoguense, é muito importante que a gente arme nosso esquema de acordo com a capacidade dos nossos jogadores. Nós vamos ter um jogo com o Juventude no Newton Santos, nós vamos ter depois um jogo com o Universitário, e são jogos que são decisivos para a gente. Com esse esquema, será muito difícil, porque o Botafogo joga de um modo que os jogadores não têm condições de exercer. Amigo botafoguense, vou voltar a pedir que vocês se inscrevam no canal, deixem o like, marquem as notificações. Isso é muito importante para que o YouTube distribua nossos vídeos, nossas lives, nossos shorts para mais pessoas. E que vocês passem nossos vídeos, nossas lives, para a comunidade de botafoguenses que vocês pertençam. Será muito bom para o canal. Eu queria agradecer a vocês pela paciência de terem visto esse vídeo e excelente final de dia a todos. Saudações alvinegras.